Inicialmente, eu quero agradecer à CTB o convite, o primeiro contato feito pelo camarada Paulo Farias, da CTB Rio, Márcia Viotto, assessora também nacional, e ressaltar a honra em poder participar desta mesa sobre universalizar o serviço público de saúde, assistência e proteção social, o seguro social, no pós-pandemia e no Projeto Nacional de Desenvolvimento para Reconstruir o Brasil. O Brasil, tão respeitado em escala global no passado e hoje transformado pelos atuais governantes em pária do mundo, a escória dos governos dos países em desenvolvimento. Vejam a discussão que se trava hoje, nesse momento, na Organização Mundial do Comércio, entre Índia, África do Sul, Estados Unidos e a União Europeia, sobre patentes de vacinas, da qual o governo brasileiro nitidamente foi excluído. Isso nunca acontecia no passado, pois o Brasil era considerado uma liderança nas políticas públicas, era considerado sempre uma liderança nas políticas públicas e nas discussões políticas na região e no mundo, como o Mercosul, na União de Nações da América do Sul, na SUA, enquanto existiu, as reuniões do Grupo da América Latina e o Caribe, do Grupo das Américas, nas Assembleias Mundiais da Saúde, no G20, nos BRICS, na Comunidade de Países de Língua Portuguesa e em tantos outros fóruns da geopolítica. Mas eu queria fazer questão também de expressar a honra de estar compartilhando esse debate com Jorge Venâncio, camarada coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e sempre defendendo as questões éticas na pesquisa e os direitos dos usuários nesse contexto tão adverso. Quando nós olhamos para trás, nesses últimos 2 anos, nos vemos frente a uma situação que jamais pensamos enfrentar. Por um lado, uma pandemia gravíssima que atingiu o mundo de maneira brutal e para a qual não estávamos preparados. Pior tragédia sanitária nos últimos tempos, a pandemia pelo novo coronavírus chega à cifra de mais de 474 milhões de casos no mundo e mais de 6 milhões de mortes no mundo nesses 2 anos, chegando no Brasil a assustadora cifra de 30 milhões de casos e mais de 658 mil mortes, famílias enlutadas, muitas delas mortes que poderiam ter sido evitadas. O mundo inteiro, ao ser decretado o estado de emergência de interesse internacional, se viu às voltas com promessas e propostas de solidariedade que entraram na agenda das Nações Unidas, do G7, do G20, da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, e que deram origem a uma série de iniciativas, a maioria delas acolhidas ao interior da Organização Mundial da Saúde. Entretanto, a nossa primeira crítica é que todas essas iniciativas estavam fundamentadas na boa vontade dos governantes mundiais. E talvez não pudesse ser de outra forma. Ao mesmo tempo em que se pesquisava o reposicionamento de medicamentos e se desenvolviam vacinas, pressionando os processos regulatórios necessários, e se discutia a necessidade dessas vacinas, quando estivessem disponíveis, serem distribuídas em escala global, os países centrais bilateralmente negociavam com a indústria farmacêutica, pagando antecipadamente e se apropriando da produção mundial. Esse nacionalismo exacerbado, do qual os Estados Unidos foram um exemplo mais claro, definiram data de entrada e entrega de vacinas ou a disponibilidade de produtos potencialmente úteis no tratamento, deixando para trás as populações pobres dos países pobres. Ainda recentemente, nós vimos que alguns países na África só conseguiram vacinar menos de 10% de suas populações. O Brasil é privilegiado em termos do nosso Sistema Único de Saúde, o maior sistema público de saúde do mundo e gerenciado pelas nossas 3 esferas de governo, com capilaridade para os níveis municipais. Entretanto, é necessário chamar a atenção para o subfinanciamento e o desfinanciamento das áreas sociais pelo governo federal, com especial ênfase na rede pública do Sistema Único de Saúde. É notório o abandono dos hospitais federais no Rio de Janeiro, os contratos precários, a falta de profissionais de saúde, a falta de concursos para o funcionalismo público. Mesmo assim, nós temos que reconhecer que a resposta do Brasil nos estragos da pandemia foi graças à solidez de suas instituições públicas e ao caráter público e universal do Sistema Único de Saúde,
como foi constatado também em todas nossas emergências, incluindo os rompimentos de barreira em Mariana, Brumadinho, muitas outras hoje sendo colocadas em estado de alerta, como foi também a resposta brasileira ao HIV/AIDS, a hepatite C, a dengue, zika, chikungunya, e as epidemias anteriores, como influenza, ebola e SARS. Instituições sólidas, públicas e integradas no SUS, em especial, eu chamo a atenção aqui para a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, buscaram parcerias e tecnologias que permitissem a produção nacional de vacinas para a Covid-19 em curto espaço de tempo, e assim se viabilizou a importação e transferência de tecnologia para a produção nacional, iniciando essas atividades alguns meses depois do início da pandemia. Se nós queremos universalizar os serviços públicos de saúde e de assistência, inicialmente é necessário revitalizar e viabilizar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Na sua essência, e tenho certeza que a nossa primeira ação teria que ser cumprir e fazer cumprir a nossa Constituição, que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa Constituição que está sendo rasgada a cada momento pelas propostas que emanam do atual governo. Nesse sentido, uma das nossas primeiras ações no chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento terá que ser recuperar um piso emergencial que acrescente ao orçamento atual na saúde, integrar as políticas públicas, expandir e fortalecer a atenção básica, que está sendo desestruturada, integrar as políticas públicas e revogar a Emenda Constitucional 95, que engessa o teto dos gastos públicos, como outras emendas que já foram mencionadas também. Consórcios públicos, gestão participativa, além da liderança que temos tido nas esferas estadual e municipal do SUS, devem ser o caminho para um projeto de reconstrução nacional que efetivamente valorize as populações pobres, desassistidas ou vulneráveis, e que afaste essa, nós chamamos a aporofobia, é a aversão aos pobres que está presente em nossas atuais autoridades. Infelizmente, fica nítido também que o advento da pandemia aprofundou nossas desigualdades no Brasil e na nossa região, agravada pelo negacionismo e pela falta de ação das autoridades federais, o que levou a um confronto e que levou a iniciativas isoladas ou conjuntas de estados e municípios em blocos para assegurar acesso a tecnologias que vinham sendo colocadas como potenciais para enfrentar a pandemia. A utilização das medidas de contenção necessárias, como confinamento, distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel e a higienização, mostraram a fase nefasta da nossa desigualdade e o falso dilema entre medidas para aliviar a questão sanitária ou comercial. O auxílio emergencial foi negado e adiado ao máximo, penalizando trabalhadores, aumentando o desemprego e criando o desemprego e a fome, e criando empregos informais, subempregos, a tal de uberização e outros mecanismos que contrapunham liberdades e restrições. Em grande parte, nós não podemos evitar as afirmativas de que muitas dessas ações foram propositais, no contexto do negacionismo que caracterizou o atual governo federal. Populações em situação de vulnerabilidade foram ignoradas ou negligenciadas nas propostas ultraliberais que tentaram diminuir a importância, mascarar a pandemia e não dizer que é um problema sério a ser enfrentado com propostas sérias e com financiamento adequado. Vejamos o exemplo dos Estados Unidos. Mesmo no governo Trump, foi montada uma operação de guerra verdadeira nos Estados Unidos, a Operação Warp Speed, na qual foram investidos recursos inimagináveis para pesquisa, desenvolvimento, produção, insumos estratégicos complementares, como a produção de frascos, seringas, agulhas, compra antecipada de produtos antes de sua regulamentação, investimento no setor privado e várias outras atividades. Como resultado, além da imagem de estarem protegendo a sua população, se antecipou a iniciativas coletivas e puxou para si as demandas mundiais de produtos potencialmente efetivos para o combate à pandemia, mas um investimento maciço em diagnóstico, vacinas e tratamento. Aliás, é necessário ressaltar que todos os países centrais
além de se comprometerem com as iniciativas multilaterais, estabeleceram seus compromissos bilaterais e esgotaram as capacidades mundiais para abastecer produtos aos países pobres. Isso é que nós estamos chamando de nacionalismo exacerbado, que predominou e que atropelou o multilateralismo nos rumos da pandemia. O que nós hoje estamos chamando de novo normal, e que, na verdade, estamos vivendo como pós-pandemia, nos traz uma enorme reflexão com as lições aprendidas e com a necessidade de superar as desigualdades que se tornaram muito mais evidentes com as restrições que a pandemia nos impõe. Por um lado, continuamos criticando a falta de coordenação efetiva, a inoperância ou negligência da esfera federal, e que leva a que cada município unilateralmente decida, sujeito às suas pressões e interesses, a regulamentação ou desregulamentação das medidas necessárias no controle da pandemia. Eu considero que nós temos que voltar nosso olhar para o passado recente, com a finalidade de entender como andavam esses serviços de saúde, assistência e proteção social, e qual o impacto e agravamento decorrentes da pandemia e os desafios, então, que se colocam num projeto ou num programa emergencial de reconstrução nas áreas sociais. Há uma política nítida de desfinanciamento, de críticas aos serviços e servidores públicos e tentativas de privatização para além da precarização do trabalho. O subfinanciamento crônico tem levado à precarização e até ao sucateamento de serviços essenciais, como é o caso dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Um sistema combalido certamente é agravado diante da pandemia, um aumento de demanda que esgotou e fez colapsar nossa rede assistencial. A demanda hospitalar da Covid levou à necessidade de improvisar hospitais de campanha, abertura de leitos especializados, aumento dos leitos de unidade de terapia intensiva, e nos pegou com um sistema de atenção básico, desestruturado, sem priorização e com desabastecimento de insumos essenciais. Por um lado, por causa da nossa dependência externa e o fechamento de fronteiras e exportações, mas, por outro lado, pela falta de previsão de aumento da demanda dos produtos na pandemia e para a pandemia. O novo coronavírus também nos trouxe uma complexidade que nós desconhecíamos do ponto de vista médico e foi agravado pelos tratamentos especulativos do negacionismo que caracterizaram nossas autoridades. Então, nós temos que recuperar nosso texto constitucional, assegurar a saúde como direito de todos, dever do Estado, fortalecer o Sistema Único de Saúde público, universal e gratuito, incluindo o acesso a tecnologias essenciais como parte do direito à saúde. As fragilidades dessas premissas claramente ficaram comprometidas durante a pandemia, ao mesmo tempo em que ganha visibilidade a desigualdade existente em nossa sociedade. O colapso dos nossos serviços hospitalares, pelo aumento inesperado da demanda gerada pelos casos graves relacionados com a pandemia, levou também a outras consequências: cancelamento de cirurgias eletivas, falta de leitos de UTI para outros agravos que não a Covid, falta de insumos básicos nas unidades de saúde, como relaxantes musculares, anestésicos, neurobloqueadores, kits de intubação, relaxantes musculares, anestésicos e outros. O que nós denominamos, diferenciando num debate de medicamentos, produtos na pandemia e produtos para a pandemia. Eu quero ressaltar aqui também de importância o papel crucial dos profissionais de saúde da linha de frente da pandemia e também dos gestores e a sociedade civil que assumiram essa luta, entenderam essa desigualdade e combateram o negacionismo. As fragilidades expostas pela pandemia também evidenciaram a importância estratégica do denominado complexo econômico industrial da saúde. E eu faço questão de destacar aqui o relatório da Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde da Câmara dos Deputados, tornado público em setembro de 2021, essa subcomissão presidida pela deputada Jandira Fegali e tendo como relator o deputado Alexandre Padilha. Esse relatório, se reportando a relatórios anteriores de subcomissões em 2011 e 2014, discutiram temas estratégicos fundamentais, e está muito claro no relatório
entre os quais destacamos as questões relacionadas com produção e inovação, força de trabalho, tributação, incentivos fiscais, importância das parcerias para o desenvolvimento produtivo, levantamento de proposições em tramitação no Congresso Nacional e uma série de recomendações aos diferentes poderes. No que se refere à política externa, também discutida nesse relatório, conhecemos a importância da mesma e lamentamos que diferenças ideológicas levaram a destruir a União de Nações da América do Sul e o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, que vinham cumprindo um papel fundamental no fortalecimento de alianças regionais no campo da saúde coletiva. A cooperação internacional em blocos é fundamental e já representou uma fortaleza no passado, no acesso a antirretrovirais, na produção local, na negociação e compras conjuntas, no intercâmbio de pesquisadores e no intercâmbio de tecnologias. Os BRICS, os países dos BRICS, ainda podem representar uma fortaleza no enfrentamento da pandemia e para além da pandemia, desde que fortalecendo o sistema multilateral e com respectivos alinhamentos estratégicos entre os países semelhantes, como o Mercosul, Comissão Econômica da América Latina e Caribe, a CELAC, os BRICS, a Comissão de Países de Língua Portuguesa, entre outros blocos. É um absurdo, como já ficou claro nos depoimentos da CPI da Covid, que, em lugar de fortalecer as relações com os BRICS, o governo optou por intermediários desqualificados, atravessadores, para tentar importar vacinas para enfrentamento da pandemia. Caminhando para o final da minha fala, eu quero apontar as principais questões que vejo como fundamentais. Em primeiro lugar, o respeito à nossa Constituição. O respeito à nossa Constituição é fundamental, e saúde como direitos de todos e dever do Estado, e o SUS, Sistema Único de Saúde, com seu caráter público, universal e gratuito, assegurando seu financiamento adequado e o fortalecimento da porta de entrada com atenção básica e a integração das diferentes políticas públicas. A necessidade de investimentos concretos, e não os arremedos que a gente observa atualmente em ciência, tecnologia e inovação, devem fortalecer nosso complexo econômico industrial da saúde e nossa capacitação tecnológica nacional, pública e privada. A gestão pública do SUS deve ser assegurada, rejeitando propostas de privatização, como vimos recentemente em declaração, mencionando o Open Health, baseado no setor financeiro, que nos traz de volta, de novo, as propostas do Banco Mundial no início da década de 90, que segmentava a medicina para ricos, por um lado, e medicina para pobres, no outro. Considero também prioritário ênfase especial aos grupos populacionais mais vulneráveis. Controle social é uma questão fundamental que tem que ser fortalecida e potencializada nas suas ações. Finalmente, até por ser minha área principal de atuação, eu considero que assegurar um acesso a medicamentos e tecnologias no Sistema Único de Saúde deve levar em consideração a diferença que existe entre custo e preço no setor farmacêutico. A proteção patentária, a patente de medicamentos, para mim, é um sistema falido em termos de promover a inovação necessária para nossas prioridades. E a utilização plena das flexibilidades que nós temos nos acordos comerciais, acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, deve ser assegurada. A quebra de patentes está em pauta. Eu quero voltar a esse ponto depois com um debate atual na Organização Mundial da Saúde do Comércio, as posições erráticas que o governo brasileiro já teve, as polêmicas recentes e a situação no Brasil, que ainda está sob júdice com a discussão no Congresso Nacional, com diversos projetos de lei, e que se aglutinaram em torno da aprovação do projeto de lei 12 de 2021 do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, a transformação em lei 14.200 e o chamado veto 48 do presidente da República, desfigurando essa iniciativa e que poderia reposicionar o Brasil na vanguarda das iniciativas de acesso universal a medicamentos como direito humano fundamental. Então, eu termino aqui, reitero o meu agradecimento pelo privilégio de participar nesse seminário. Tentei comentar em bloco questões relacionadas com saúde, assistência e proteção social em nosso contexto atual
e volto com alguns detalhes depois da luta no Congresso Nacional pela denominada quebra de patentes, que ressalta a importância na atual conjuntura que vamos levar para a discussão. Eu vejo o camarada Ronald Ferreira dos Santos já solicitando a palavra aí. Ele tem estado sempre à frente dessa luta e vamos estar discutindo também no Fórum Social da Resistência em Porto Alegre na última semana de abril, e que temos isso permanentemente no nosso radar e nos nossos escritos. Então, agradeço a atenção, desculpem se passei alguns minutos dos 20 minutos e forte abraço, camarada.